Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E a gente vai dar continuidade aí na nossa aula, no nosso projeto literário, tá? Nossa aula 9, na nossa quarta semana do projeto literário do livro sobre o livro A Droga da Obediência. E eu vou trazer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais para vocês hoje sobre esse livro, beleza? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Eu sei que vocês amam me ver. Olá, pessoal. Gente, eu espero que, se não todos, a maioria já tenha terminado o livro. Eu deixei como atividade para que vocês terminassem, lessem esse livro até o final. E, né, vocês já fizeram aí um quiz 1. Tem as perguntas discursivas que vão ser liberadas para vocês. Que no caso já foram liberadas, né? Quando vocês assistirem esse vídeo já vai estar liberada. E depois vocês vão fazer um quiz 2. Eu havia falado que vocês iriam fazer um quiz 2 com questões discursivas. Mas, na verdade, vocês vão fazer questões discursivas. E o quiz 2 vocês vão fazer a partir do dia 25, se eu não me engano. Beleza? Então, vocês vão ter aí... Vocês assistir o vídeo, fizeram o quiz 1, agora vocês vão fazer a questão discursiva e vai ter o quiz 2 para vocês. E ainda falta mais um depois, mas vocês vão ter a partir do dia 25 o segundo quiz, que são perguntas que vocês vão marcar lá. São 15 perguntas sobre o livro e vocês vão marcar lá as alternativas corretas, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí a falar um pouquinho mais desse livro. Eu quero trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o geral aí, né, dessa aventura, dessa história aí. Eu sei que vocês já estão bem adiantados, já terminaram. E eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a Pain Control. O que é a Pain Control, gente? Vocês leram e já sabem mais ou menos o que é, né, ou sabem completamente, que é uma empresa, uma indústria farmacêutica que produzia, né, drogas, no caso medicamentos, né? E ela foi a responsável por criar aí a droga da obediência, né? Quem era responsável por essa, né? Tava por trás disso tudo aí era o Dr. QI, que é o cabeça aí dessa confusão toda. E as cobaias que eram aí pegas aí, os alunos que eram sequestrados, eram levados aí para poder servirem de cobaias, né, para a experiência, para tomarem aí essa droga que foi desenvolvida, tá? Para que eles pudessem fazer análise de ver como o comportamento dessas pessoas seriam, né, após tomar aí a droga. Então, quem desenvolveu essa droga aí foi Marius Casperides, quase não sai, que aí no meio da confusão, ele foi o criador dessa droga, só que ele não esperava que o Dr. QI quisesse usar isso maleficamente, né? Então, ele criou isso com outro propósito, o propósito de servir como mais um medicamento que acalmasse as pessoas, mas ao final a droga da obediência tornou-se extremamente perigosa e ele, né, ao descobrir os planos do Dr. QI, simplesmente pulou fora. Mas ele, né, não era o Dr. QI não queria que ele pulasse fora aí da missão, queria que ele ficasse do lado dele, ele não aceitou, então ele teve que fugir, né, para poder assegurar a vida dele. Naquela confusão de fugir, ele teve uma ideia brilhante de ir lá no banco, fingir que estava assaltando o banco. E os caras, né, principalmente o Crânio, ficou aí ligado aí na situação, imaginou que lá naquela confusão lá, quando eles descobriram que teve aí, na fuga desse Marius Casperides, tinha aí uma confusão no banco. Então ele associou aí um raciocínio aí para que, no caso, ele usou o Marius Casperides, né, o Zé da Silva, ele utilizou essa estratégia aí
para conseguir ficar seguro, se sentir seguro. Porque ele foi preso, ficou lá, ninguém ia, né, desconfiar que era ele, a não ser que conhecesse ele, né? Enfim, nessa confusão toda, também houve aí o drama aí de encontrar também corpos, né, de rapazes aí mortos aí. E foi uma situação aí bem perigosa, né? Só que foi aí visto, né? O primeiro corpo que acharam aí foi do Ricardinho, né? Se vocês leram a história, vocês estão a par aí. Que foi encontrado aí, baleado e tal, mas os caras não são bobos, né? Eles ficaram se questionando aí, por que né, pegaram, né, fizeram tanta questão de sequestrar os rapazes para fazer aí as experiências e depois matar. Então não tinha lógica. Então eles estavam aí dialogando para tentar compreender isso e ver o que estava acontecendo. Quando saiu o laudo lá, né, da morte de Ricardinho, que viram que ele tinha feito muito esforço físico, então aí as coisas né, continuaram assim sem se encaixar, né? Então eles queriam, na verdade, se livrar das cobaias. Faziam lá os experimentos, não dava certo, e aí eles fingiam aí um outro tipo de crime para poder saírem aí sem serem descobertos. Então, assim, gente, é uma história mirabolante. O autor ele fez aí uma coisa assim bem arriscada, perigosa para o grupo dos caras aí que eles estavam envolvidos. É interessante porque ele traz pra gente em toda essa aventura a ideia de controlar o comportamento da sociedade, né? Controlar o comportamento do ser humano de alguma forma na sociedade, tá? Eu trouxe uma parte aqui que é bem interessante. Tá lá no capítulo 23, que é quando o Miguel tá conversando com o Dr. QI. E eles conversando, né, ele começa a explicar os planos dele, né, começa a demonstrar aí os interesses maléficos dele. E aí ele fala assim para Miguel, né, que ele fala que a missão, né, qual era a missão, que a missão da indústria farmacêutica não é utilizar medicamentos para controlar as pessoas ou esse tipo de coisa. E ele, né, o Dr. Kay fala assim, não, você tem razão, a nossa missão é maior. Para a sociedade perfeita que planejamos, não é suficiente controlar a qualidade de doença ou de saúde que regula a humanidade. Não, nós queremos uma sociedade perfeita, como a das formigas, onde cada um conheça o seu lugar e nele permaneça produzindo aquilo que deve produzir, cumprindo as ordens que devem cumprir. Então, gente, eu peguei esse trecho aqui. É claro que a história tem muito mais coisas, muito mais trechos que eu podia colocar, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque para fechar com vocês, para que a gente possa dialogar, né? Eu espero que a nossa próxima aula possa ser aí online e eu possa ouvi-los e vocês também me ouvir, a gente poder debater um pouco mais e a gente fechar esse livro, beleza? Então, essa parte aqui, pessoal, basicamente, é uma parte bem crítica para a gente pensar aí. Né, o livro ele traz uma ideia de desobediência, tá? No decorrer do livro inteiro, como que os caras não se contentavam em obedecer as ordens que eles recebiam. Então eles iam atrás, aí buscavam o que eles queriam buscar e que eles acreditavam para poder resolver esse mistério. Só que eles se arriscavam muito, né? Eu já falei isso com vocês. Eles se arriscaram muito, foi uma missão aí muito perigosa e que exigiu deles aí muito trabalho, muito pensamento aí para formular os planos, né, deles. Enfim, todos se arriscaram de alguma forma, Chumbinho então nem se fala, né? Mas no final, né, tudo deu certo, mas a gente sabe que às vezes isso na vida real não pode não acontecer, né? Não dá tão certo assim. Mas o que eu quero trazer para vocês, trazendo essa passagem, é mostrar para vocês que
às vezes nós somos impostos a algumas regras, algumas imposições em que faz com que nós fiquemos sempre no mesmo lugar. Então isso é uma coisa a se pensar, é uma crítica que a gente pode, uma crítica que a gente pode se fazer, né, sempre. Será que eu tenho que ser como uma formiga? Será que eu tenho que ser, se eu for uma formiga operária, eu ficar sempre ali trabalhando como uma formiga operária, fazendo sempre as mesmas atividades, sempre as mesmas coisas? Será que eu não posso ser mais ou fazer mais, mesmo que falem para mim, não, você não pode fazer, você não vai fazer, né? Então isso é uma coisa a se pensar. Então, se você acha que você consegue fazer, que você pode fazer mais, então faça. Então isso é ser rebelde, né? Se rebelar contra o sistema. Se o sistema quer te taxar ali como, eu costumo dizer assim, as pessoas que nascem numa determinada situação financeira, num contexto social, ela é obrigada a ficar ali? Ela é obrigada a aceitar tudo? Não, ela não é obrigada. Ela pode fazer a história dela, ela pode fazer o caminho dela. Às vezes ela precisa se rebelar, ela precisa falar, não, não aceito, não vai ser assim, eu vou fazer diferente e fazer para melhor, né, gente? Não ficar assim, rebelde para, tipo, fazer coisas contra a lei, que é ilegal, né? Essas coisas não, hein? Se rebelar contra um sistema que às vezes te impõe uma coisa que você sabe que não é certo, ok? Então esse é o papel desse livro. Esse livro ele traz pra gente essa ideia de rebeldia em busca de algo, de uma verdade, de resolver algum problema. Então é bem bacana essa ideia que o autor traz pra gente, né? E eu vou fechar por enquanto aqui com vocês. Não vou terminar totalmente o livro, porque como eu falei, nós vamos tentar discutir mais um pouquinho na aula. Então, tenham em mente aí, né? Quem foi o Dr. QI, né? Esse maléfico aí que ele pretendia exatamente fazer isso, ter esse controle aí sobre as pessoas, sobre a vontade das pessoas, deixar elas aí não só calmas, mas a ponto de perder totalmente a vontade, né? A vontade própria. Isso a gente não deve perder nunca. Cada ser humano tem a sua vontade de ser alguém, de fazer alguma coisa. Então nunca permitam que ninguém diga para vocês, não, você não vai fazer isso, você não pode, sendo que você sabe que você pode e que você consegue, tá? Então essa é a ideia aí bem bacana desse livro que ele traz pra gente. Pensem aí, então, o que foi essa indústria, né? O que é essa ideia de querer controlar, o porquê disso, que a gente vai discutir um pouquinho mais na última aula sobre esse livro que a gente vai ter, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula, tá? Façam atividade, gente, atividades da plataforma AVA, que vai ser o Quiz 2, como eu falei, vai estar disponível do dia 25 ao dia 2, tá? Façam lá e também todas as outras atividades aí que eu tenho enviado para vocês, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando, se divertindo com o livro. Daqui a pouco a gente vai entrar no outro livro, né, para o segundo bimestre, então eu espero que vocês já tenham aí acostumados aí com esse ritmo de leitura, tá bom, gente? Grande beijo para vocês, até a próxima aula e fiquem bem, fiquem em casa e fiquem saudáveis. Até mais.